O primeiro conceito que a gente precisa entender é sobre a radiação solar. A radiação solar é a energia do Sol transmitida para o nosso planeta através do espaço na forma de radiação eletromagnética. Essa radiação é constituída de ondas eletromagnéticas que possuem frequências e comprimento de ondas diferentes. Importante lembrar que a energia que uma onda pode transmitir está associada à sua frequência. Quanto maior a frequência, maior a energia transmitida. Então a gente consegue observar aqui que esse é o espectro, né? O espectro solar, onde a gente vai dos raios gamas até as ondas de rádio. E, obviamente, varia o comprimento de onda. O espectro visível está basicamente nesse intervalo aqui, entre ultravioleta e o infravermelho. Então, parte desse espectro aqui, olhando para os módulos fotovoltaicos, né, que são as nossas aplicações, eles podem ser absorvidos e convertidos em energia elétrica. Mas isso a gente vai tratar depois. Célula fotovoltaica. A célula fotovoltaica é o dispositivo unitário que converte energia solar em energia elétrica na forma de corrente contínua, DC, através do efeito fotovoltaico. Aqui a gente tem a representação de uma célula fotovoltaica de 5 barramentos, uma célula bem convencional, do tipo monocristalino. E como eu falei sobre corrente contínua, essa é a corrente que uma célula emite, né, em função do tempo aí, uma fonte estacionária de energia. Então, a energia produzida por uma célula, ela é na forma de corrente contínua. Essa conversão ocorre através do efeito fotovoltaico, e esse é o perfil da corrente contínua gerada por uma célula fotovoltaica. Bom, agora a gente falou sobre a célula, a gente vai falar sobre o módulo. O módulo fotovoltaico, também chamado de painel solar ou placa solar, é o dispositivo capaz de converter a radiação solar em energia elétrica. O módulo fotovoltaico é essencialmente montado através da associação de diversas células fotovoltaicas. Então, através de uma célula, através da união de várias células, a gente consegue associar essas células, tá? A gente vai falar posteriormente sobre essa associação, e aí a gente tem um módulo fotovoltaico. E, obviamente, não é só a célula junta, né? Tem outros componentes, mas a princípio um componente fundamental do módulo, o principal componente, é a célula fotovoltaica. Arranjo fotovoltaico. Um arranjo fotovoltaico é formado pela associação de diversos módulos fotovoltaicos que podem ser montados em série ou em paralelo. Tá? Então, através de várias células, a gente monta um módulo, e através de diversos módulos, a gente monta um arranjo. Tá? Importante lembrar isso aí. Esse arranjo pode ser do tipo em série, ou em paralelo, ou híbrido. Você pode associar diversos módulos em séries, ter dois blocos, né, de módulos em séries, em strings, que a gente chama, e em seguida fazer a associação em paralelo desses arranjos aí, desses strings. Sistema fotovoltaico. Um sistema fotovoltaico é um conjunto de elementos capaz de fornecer energia elétrica de forma a abastecer os equipamentos elétricos que funcionam em corrente alternada, TA. Os equipamentos fotovoltaicos incluem sistema de fixação, módulo fotovoltaico, inversor de frequência e dispositivos de proteção. É claro que existem alguns dispositivos periféricos, mas esses são os elementos principais. Então aqui a gente tem a representação, novamente, de um módulo fotovoltaico, a representação de um sistema de fixação, onde a gente tem um conjunto aqui, né, grampo, parafusos, trilhos e demais elementos, e grampos também. E aí a gente forma o sistema de fixação, que obviamente é fixado ao módulo, na representação que a gente está aqui. Isso para telhas cerâmicas, aqui, essa representação. O inversor de frequência, que serve para converter a corrente contínua que o módulo gera em corrente alternada. A gente tem a representação do inversor da Fronius, que é um excelente fabricante de inversores fotovoltaicos, muito conhecido, com equipamentos muito bons, bem legais aí. E por fim, um dispositivo de proteção, que basicamente a gente chama de string box, tá?
Essa string box é formada por uma série de elementos que envolvem dispositivos de proteção, seja disjuntores, DPS, para quem não sabe, é dispositivo de proteção contra surto, além de seccionadoras e etc. Tá? Bom, a gente citou a ligação série e eu resolvi, isso geralmente causa bastante confusão, eu resolvi trazer aqui para vocês. Bom, o que é a ligação série? Neste caso, os dispositivos, módulos fotovoltaicos ou baterias, tá? São equipamentos que funcionam em corrente contínua, são conectados associando o terminal positivo de um elemento ao terminal negativo do elemento, subsequente, tá? Então, terminal positivo ao terminal negativo. Assim, soma-se as tensões em volts, aqui, tá? Esse V representa volts, dos elementos que foram associados. E um ponto muito importante, a corrente não sofre alteração e permanece a mesma. Então, eu trouxe um exemplo bem prático aqui, onde a gente tem 3 baterias convencionais aí de 9 volts, e essas baterias são ligadas em série, tá? Então, o terminal positivo de uma bateria, que é a representação em vermelho, ele é conectado ao terminal negativo da próxima bateria, e o terminal positivo dessa outra bateria conecta ao terminal negativo da próxima bateria. Então, nesse conjunto aqui, a gente tem uma ligação em série. Por fim, a gente vai ter dois polos, né? Dois terminais, um terminal positivo, que é essa representação em vermelho, e o terminal negativo. Como vocês podem ver aqui, a gente tem 3 baterias de 9 volts associadas em série. Então, a gente soma as tensões dessas baterias. A gente tem 9 volts aqui, mais 9 volts aqui, mais 9 volts. Fazendo essa conta básica, a gente tem 27 volts. Está representado aqui no nosso voltímetro, tá? Então, 27 volts, tá bom? Para módulos fotovoltaicos, é claro que eu vou entrar com mais detalhes no futuro, assim que o curso for passando. Mas a gente tem o conector MC4, que é o conector macho, a gente chama, né? Que tem a saída do terminal positivo, e o conector MC4 negativo, o conector fêmea, que a gente chama. E então, se a gente for pensar em ligações em série, a gente teria o conector positivo de um módulo e o conector negativo de outro módulo. Como é que a gente faz essa conexão em série? A gente conectaria o terminal positivo, que é esse conector aqui, ao terminal negativo, com quantos módulos a gente quisesse aí, tá? Aí a gente teria ligação em série. Ligação paralela. Nesse caso, os dispositivos, módulos fotovoltaicos ou baterias, ou outros dispositivos também, são conectados associando os terminais de mesma polaridade dos elementos. Então, negativo com negativo, positivo com positivo. Assim, ao invés de somar a tensão, igual a gente fez numa ligação em série, a gente soma a corrente dos elementos que foram associados. Então, ligação paralelo, a gente soma as correntes dos elementos que foram associados. A tensão não sofre alteração, permanece a mesma. Então, é importante colocar na cabeça aí. Na ligação paralela, a gente soma as correntes, tá, dos elementos que foram associados, e a tensão não sofre alteração. Nesse caso aqui, a gente tem a representação de um circuito equivalente aqui para 3 baterias de 9 volts que são conectadas em paralelo, tá? Então, o terminal positivo dessa bateria 1 que é conectado ao terminal positivo da bateria 2 e também conectado ao terminal positivo da bateria 3. Cada bateria tem 9 volts, tá? Então, como a gente está fazendo a ligação em paralelo, que a gente chama, a gente não vai ter um aumento de tensão. Então, a gente não vai somar as tensões aqui, individuais de cada bateria. A gente vai ter uma tensão fixa, tá? Que é a tensão. Como a gente tem 3 tensões de 9 volts, vai continuar a permanecer a tensão de 9 volts aqui no nosso voltímetro. Porém, a gente vai ter um acréscimo, a soma das correntes. Então, se essa bateria aqui, por exemplo, se ela tiver um exemplo fictício, tá? Se essa bateria aqui tiver 1 ampere e essa aqui também 1 e essa aqui também 1 ampere, se a gente tivesse um amperímetro aqui, nós teríamos nesse amperímetro 3 amperes, tá? Porque é 1 ampere dessa bateria 1, 1 ampere da bateria 2 e 1 ampere da bateria 3. Nós teríamos 3 amperes
9 volts. E, para quem gosta aí de elétrica, o produto da tensão e corrente, a gente tem a potência. Então, a potência seria 3 amperes vezes 9 volts, a gente teria uma potência de 27 watts. Tá? Bom, como o nosso curso é voltado para módulos, para energia solar, eu trouxe também a representação de um conector MC4 paralelo. Então, aqui a gente tem a representação desse conector, tá? Então, a gente chama de conector Y. A gente tem os terminais aqui, ó, a entrada e a saída. Entrada e a saída. Tem um conector negativo e um conector positivo, tá? Que a gente olha pela saída dele aqui, não pela entrada. Então a gente vai ter um módulo aqui, esse módulo vai ter uma string, né? Na verdade, a gente pode conectar uma string aqui. Então o negativo daquela string ele vai conectar aqui e o negativo de outra string também vai conectar aqui. E aí a gente vai fazer esses cabos aqui, eles fazem associação em paralelo e a gente vai ter uma única saída em paralelo aqui. Então a gente vai somar a corrente dessa string e dessa outra string, tá? Acho que é bem fácil de entender aí. Bom, outra questão muito importante é sobre a orientação dos módulos. A orientação ideal para maior aproveitamento, para maior geração de energia nas localidades do hemisfério sul, que é no caso do Brasil, né? A gente está localizado no hemisfério sul, para quem não sabe. A face inclinada do módulo deve ser voltada para o norte. Então, essa é uma regra, tá? Para um aproveitamento, a orientação ideal envolve sempre a orientação do módulo com sua face voltada para o norte. Então, face voltada para o norte. Porém, quando você vai fazer uma instalação, geralmente seu telhado ele pode ser virado para o norte, voltado para o norte ou não, né? O que a gente faz? A gente segue a orientação do telhado. A gente sempre procura seguir a orientação do telhado, tá? Se tiver o telhado com duas faces, uma para o norte, uma para o sul, como obviamente a gente sabe que o norte é o ideal, a gente vai voltar para o norte, né? Mas se tiver para o leste ou para o oeste, vamos manter a orientação do telhado, tá? É muito importante. Não invente moda, não peça aí para o pessoal fabricar sistemas que mudam a orientação dos módulos, tá? Que você faz uns sistemas complexos aí com, com aço, com diversos elementos aí que o pessoal gosta de alterar, mas lembre sempre aí, ó, não invente moda, instala os módulos na orientação do telhado, tá? Você vai evitar que seu sistema saia voando por aí. Então aqui a gente tem a representação, né, de um módulo fotovoltaico, de um ângulo aqui, que esse módulo está instalado, obviamente. Eles têm os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. E aqui, como vocês podem ver, o módulo tá voltado para o norte, tá? É legal entender que, como o norte é o ideal, né? A gente tem fatores de aproveitamento para cada direção. Então, a gente tem o leste, oeste e norte. Então, para o norte aqui, a gente teria 100%, para o oeste 80%, para o leste também 80%, para o noroeste 95% e o nordeste também 95%, tá? Isso para inclinação e também para inclinação ideal, tá? Que a gente vai falar anteriormente. E aqui, com uma inclinação zero aqui, voltado diretamente para cima, né? Perpendicular ao, a um ponto horizontal, a um ponto vertical, a gente teria cerca de 90% de aproveitamento, tá? Bom, eu citei ângulo porque é um ponto muito importante também, tá? Então, o ângulo ideal de instalação de módulos. A inclinação de instalação dos módulos impacta no aproveitamento, né, que é basicamente a quantidade de energia gerada dos módulos fotovoltaicos. E essa inclinação ela varia em função da localidade da instalação. Porém, o mais recomendado é instalar os módulos na mesma inclinação do telhado. Então, se o telhado tem inclinação de 15 graus, instala em 15 graus. Se tem 20 graus, instala 20 graus. Porém, a gente tem um ângulo ideal, né? Varia em função da localidade. Aqui vocês podem ver uma representação básica do ângulo ideal de instalação do módulo
de acordo com o estado. Então, no Acre, a gente tem cerca de 15 graus, na Paraíba também 15 graus, em São Paulo 23 graus, em Mato Grosso 20 graus, e assim como vocês podem observar nessa tabela aqui, tá? Então é bastante importante. Se eu fazer um sistema, por exemplo, numa laje, onde você consegue ter um sistema de uma estrutura, que você consiga ajustar a inclinação do módulo, é válido lembrar dessa tabelinha aqui, porque ela vai fazer com que o aproveitamento do seu sistema fotovoltaico seja maior. Consequentemente, você gere mais energia, tá? É só para lembrar aqui, o que é a inclinação? A inclinação é basicamente esse ângulo aqui que o módulo faz com o solo, tá? Ou então com o telhado. Né? É interessante a gente saber porque a gente leva em consideração a faixa horizontal e, obviamente, a inclinação do módulo aqui. Esse ângulo é formado com uma linha horizontal e a inclinação do módulo, tá? E a posição do módulo. Sistema de rastreamento. Muita gente me pergunta também sobre o sistema de rastreamento. O que é? O que são os sistemas de rastreamento? O sistema de rastreamento, né, os trackers, eles são equipamentos capazes de alterar a inclinação dos módulos de acordo com a posição do Sol. Esses dispositivos são recomendados geralmente, né, para usinas fotovoltaicas. São comuns em usinas fotovoltaicas. Eu já visitei algumas usinas que possuem esses sistemas de rastreamento, né? Tá, então aqui a gente tem uma representação, né, que o Sol tá orientado para nessa direção, aí o módulo está seguindo, tá com a face voltada para o Sol, e assim, nesse horário aqui, o Sol está nessa posição e o módulo ele está orientado também para essa posição, e assim sucessivamente, né? De acordo com a mudança da posição do Sol, um sistema, né, um conjunto de motores, de servomotores geralmente, eles fazem essa mudança do posicionamento, né? Ou da inclinação ou da orientação do módulo para o Sol. Isso aí maximiza o aproveitamento, em contrapartida encarece o custo do sistema fotovoltaico. Tá? Então aqui a gente tem uma representação de um sistema com de um eixo único. Tá? Então o que muda aqui é a orientação do módulo, nesse caso a orientação, desculpa, a inclinação do módulo. Então se o Sol está nessa posição, o módulo está voltado para cá, e aí o módulo faz esse movimento aqui de acordo com a posição do Sol, tá bom? Uma coisa bastante importante aí no setor fotovoltaico, principalmente para empresas, né, são os kits fotovoltaicos. Então, os kits fotovoltaicos são equipamentos vendidos por distribuidores de equipamentos, que compreendem a junção da maioria dos elementos necessários para uma instalação de energia solar. Geralmente, quando você vai comprar um equipamento fotovoltaico, você não compra somente o módulo, você compra todo o sistema, tá? Essas empresas fazem isso porque comprando isso por questões fiscais, tá? É mais barato você comprar um kit fotovoltaico que vem todos os elementos que você precisa para poder fazer a instalação, praticamente todos. Esse tem uma redução na questão dos impostos, tá? Você varia de localidade, mas a questão é que você tem uma redução dos impostos. E aí por isso compensa você comprar o kit. Eu trouxe uma representação aqui, inclusive de um orçamento que eu fiz. E essa tabelinha aqui representa qual equipamento que a gente teve aqui, não está com a quantidade, mas quais equipamentos que estão sendo utilizados, né, foram utilizados para a instalação. Então aqui a gente tem a representação, por exemplo, dos elementos principais. Painel, da presilha, da haste L, do perfil de alumínio, né, que é o trilho, do inversor, de um cabo negativo, de um cabo positivo, da string box, da prensa para o cabo, e assim os diversos elementos aqui que são associados a um sistema fotovoltaico, tá? Outra coisa muito importante que a gente precisa entender, a definição para sistemas on-grid e off-grid. Esse aqui é o básico, tá, galera? A gente vai falar com mais carinho no futuro. Sistemas on-grid. Os sistemas on-grid são aqueles conectados à rede elétrica da concessionária de energia. Então, nesse caso, o consumidor continua a consumir energia em momentos que o sistema de energia solar não estiver gerando, ou até mesmo quando a energia gerada não for suficiente para atender à demanda, quando isso acontece.
ou à noite, né? Porque não tem luz solar. Obviamente, o sistema fotovoltaico não vai gerar energia. Ou em períodos que você está consumindo muita energia na sua casa e que passou uma nuvem, por exemplo. E aí o sistema fotovoltaico está gerando pouca energia. Não é suficiente para atender a sua demanda, tá? Válido lembrar que como esse sistema é conectado à rede, quando o sistema fotovoltaico ele gera mais energia do que a casa está demandando, essa energia volta para a rede, tá? Então o excesso dessa energia ela vai para a rede e aí ela vira créditos para o consumidor em quilowatt-horas. Esses créditos podem ser consumidos, eles podem ser consumidos posteriormente, né? Então no final a tarifa da pessoa vai ser basicamente essa. Claro que existem outros componentes, tá? Que eu não vou me aprofundar aqui nesse momento, que envolvem, por exemplo, a tarifa de disponibilidade, etc. Porém, simplificando aqui rapidamente, é que a conta final de energia dessa pessoa aqui, ela é o delta entre a energia consumida e a energia gerada, tá? Sistemas off-grid. Sistemas off-grids não são conectados à rede elétrica da concessionária distribuidora de energia. Nesse caso, são utilizadas baterias para acumular energia elétrica, que podem ser usadas em momentos onde que o sistema solar não está gerando energia ou até que essa energia ela é muito baixa para poder atender a demanda da casa, né? Então, a potência demandada pela casa ela é superior à potência que os painéis estão gerando, tá? Ou até mesmo, né, não for suficiente para atender a demanda, assim como eu falei agora, né? Sistemas off-grid, a gente tem um pouco, a gente é um pouco diferente. No sistema convencional aqui fotovoltaico, a gente tem um sistema on-grid, a gente tem os módulos e basicamente assim um inversor de frequência, né? O inversor é string box. Esse inversor converte a energia CC para CA, que é na frequência da rede, né? Geralmente 60 Hz aí, acho que se não me engano para todo o Brasil. E aí essa energia pode ser injetada na rede, né? E a gente tem um relógio, chama um medidor bidirecional. Esse medidor conta quanto de energia foi consumida e quanto está saindo para a rede, tá? Quanto volta para a rede. Esse é o sistema on-grid. Agora, no sistema off-grid, a gente não tem esse contato com a rede, não tem essa conexão com a rede. Então, a gente precisa de dispositivos que façam uma acumulação da energia, do excesso de energia gerado pelos painéis fotovoltaicos. Tá? Então, a gente tem a diferença da questão dos elementos. Então, obrigatoriamente, no sistema off-grid, a gente precisa, obviamente, dos painéis, a gente precisa de um controlador de carga, tá? Regulador de carga aqui, ou controlador de carga. Esse controlador faz a gestão entre a energia que vai para o inversor e a energia que a bateria vai demandar aí. Por quê? Ele faz o controle. De repente, sua bateria está no nível muito baixo de energia, né? Não tem energia suficiente. E aí ele simplesmente corta. Ele corta aí o consumo de energia, faz o corte do consumo, né? Dessa energia que vai para o inversor, para que você não, por exemplo, não descarregue demais a bateria, no nível que ela fique tão crítico que você reduza o tempo de vida útil da sua bateria, tá? Basicamente, em resumo, ele faz a gestão dessa energia. Tanto da energia que vai para o inversor, que pode ser consumida pela casa, né, pela unidade consumidora, quanto a energia que vai ser destinada à bateria aí para recarregar essa bateria, tá? Para haver acumulação dessa energia nessas baterias. Bom, a gente falou bastante sobre o regulador, a gente falou também sobre as baterias. Então, a bateria, obviamente, ela acumula energia, né? Para que essa energia possa ser utilizada em períodos noturnos, por exemplo, onde o painel não está gerando energia, ou períodos nublados, ou dias nublados, etc. E a gente também precisa do inversor. O inversor, a energia da bateria continua sendo corrente contínua, tá? A energia em corrente contínua. Esse inversor ele vai desempenhar o mesmo papel que o inversor anterior. O que ele faz? Ele converte a energia da forma CC, que sai das baterias, para CA, para corrente alternada. Porque os equipamentos elétricos, a maioria absoluta dos equipamentos que a gente utiliza na nossa casa, eles funcionam
na forma de corrente alternada. Então, a sua geladeira, o seu ar-condicionado, seu ventilador, a maioria dos seus dispositivos aí, tá? Mas não todos, tá? Então, ele faz essa conversão para que tanto da questão da, da frequência, né? Quanto da questão da alternância, e ele gere qual é a frequência que a gente precisa para poder fazer com que os equipamentos funcionem. Bom, eu dei um spoiler aqui do módulo 2, mas para o módulo 1 a gente finaliza aqui. Espero que tenham gostado, né? Qualquer dúvida, estou à disposição, tanto por e-mail quanto na plataforma. E é isso aí. Qualquer dúvida, só me chamar, tá? Muito obrigado pela atenção e vamos para o próximo módulo em seguida. Tchau, tchau.